Caso a pessoa interessada em lavrar o boletim de ocorrência tenha essa opção negada ou sofra até mesmo algum tipo de ofensa à honra, algum tipo de preconceito, né, no momento de lavratura desse boletim de ocorrência, é sempre interessante, como eu disse, reunir o máximo de informações possível, tentar identificar o agente estatal responsável por essa recusa injustificada e comunicar esse fato através das corregedorias da Polícia Civil ou Militar, a depender, né, de quem seja o agente responsável por essa recusa. O boletim de ocorrência ele é um documento policial por natureza, né, que pode ser lavrado tanto pela Polícia Militar como pela Polícia Civil e serve eminentemente para servir como comunicação inicial a essas autoridades policiais de um fato que pode ou não ter repercussões criminais. O boletim de ocorrência ele tem vários campos, vários modos de preenchimento, mas principalmente no campo do histórico da ocorrência, dos fatos, ele se destina a narrar quem, quando, onde, o que, em quais circunstâncias aconteceram, para que as autoridades policiais possam oficialmente tomar conhecimento desses fatos e a partir de então avaliarem se esses fatos noticiados têm ou não repercussões criminais. Apesar de ser um documento policial por natureza, a gente tem no Brasil até mesmo uma cultura de se registrar boletim de ocorrência por fatos que nem mesmo podem ser crime, né? Não necessariamente constituem crime, mas a gente tem essa cultura de registrar o boletim de ocorrência, o BO, para se resguardar de alguma situação, para se comprovar que previamente algum fato que pode vir a acontecer já fizemos a devida comunicação às autoridades e isso, apesar de poder não gerar uma investigação policial, isso não é necessariamente proibido de se fazer também não. Inicialmente é interessante a gente frisar que o boletim de ocorrência atualmente, pelo próprio site da Polícia Civil de Minas Gerais, ele pode ser feito pela internet. Comunicações através de boletins de ocorrência de crimes ou situações menos graves, como dano, uma ameaça, vias de fato, lesão corporal, desaparecimento de pessoas, todos esses boletins de ocorrência eles podem ser feitos tranquilamente pelo site da Polícia Civil, sem que a pessoa talvez precise ter ali o dispêndio de se deslocar até a delegacia, perder tempo fazendo isso, mas a gente sabe que a gente também vive num país que ele tem um problema de exclusão digital. Muitas pessoas não têm a facilidade ou os meios de acesso à internet e é direito dessas pessoas se dirigirem a um posto policial da Polícia Militar ou até a delegacia de polícia para que elas possam lavrar tranquilamente o boletim de ocorrência. Se esse boletim de ocorrência vai gerar uma investigação, isso é outra questão. É direito da pessoa interessada lavrar esse boletim de ocorrência e, infelizmente, acontece de algumas vezes de alguns agentes estatais se recusarem a lavrar esse boletim de ocorrência e aí eles podem vir a sofrer sanções administrativas, junto ao órgão que fazem parte, que compõem, ou até mesmo sanções criminais em casos mais específicos e mais sérios. O que a gente recomenda é sempre que haja essa recusa injustificada do policial responsável pela lavratura do boletim de ocorrência, que a parte interessada possa reunir o maior número de informações possíveis, principalmente a identificação desse agente estatal, o dia em que ela se dirigiu à unidade policial para fazer a ocorrência e essa ocorrência foi negada, a situação em que isso ocorreu, alguém que possa ter eventualmente presenciado essa recusa injustificada da autoridade, para que ela possa comunicar tanto à corregedoria responsável por aquele agente policial, seja a corregedoria da Polícia Militar ou a corregedoria da Polícia Civil, como também o Ministério Público, o promotor de justiça, com atribuição para fazer o que a gente chama de controle externo da atividade policial, porque o Ministério Público ele também tem essa atribuição de fiscalizar o bom andamento, o bom cumprimento das autoridades policiais e, em caso de recusa injustificada que possa até mesmo gerar sanções criminais para esses agentes, o Ministério Público tem o poder e o dever de tomar as providências cabíveis. O boletim de ocorrência ele é um documento policial por natureza. Quando o boletim de ocorrência ele é confeccionado
por um agente do Estado, quando o próprio policial, o próprio investigador da Polícia Civil faz o boletim de ocorrência, ele é dotado de algo que a gente chama de fé pública, porque o agente, no exercício das suas funções, ele tem esse respaldo, ele fala pelo Estado. Quando o próprio particular, através do site da Polícia Civil, faz o boletim de ocorrência, esse boletim de ocorrência ele tem uma natureza de declaração unilateral. Obviamente ele tem uma força probante, ele serve como comunicação oficial, principalmente se ele for dotado, né, de muitos detalhes, de muitas circunstâncias que possam ajudar, mas ele não necessariamente tem o mesmo efeito de que quando é lavrado por uma autoridade policial, porque a gente sabe, né, o campo de inserção dos dados está ali, a pessoa pode inserir o que quiser, pessoas inserem dados de boa fé, mas também há pessoas que inserem os dados de má fé. Então, o boletim de ocorrência, quando ele é feito pela internet, pelo interessado, ele tem essa força de start, de pontapé, para que isso chegue às autoridades policiais, para que isso chegue à Polícia Civil, e aí a Polícia Civil possa avaliar se de fato há naquele boletim de ocorrência elementos iniciais, informações iniciais que demandem a instauração, aí sim, de uma investigação um pouco mais profunda. Caso o motivo, né, dessa recusa injustificada em se lavrar o boletim de ocorrência ele tem alguma matriz preconceituosa, como por exemplo, a recusa do agente estatal em constar o nome social, né, o nome com o qual a pessoa se identifica, a recusa em constar o gênero com o qual a pessoa se identifica, ou a recusa geral mesmo, de lavrar o boletim de ocorrência de qualquer forma que seja. Como eu disse anteriormente, há necessidade de comunicação desse fato à corregedoria específica da polícia em questão e ao Ministério Público, de forma com que esse agente possa, havendo elementos para tal, responder criminalmente sobre esse fato e administrativamente também perante o órgão em que ocupa. Nos casos em que a recusa do boletim de ocorrência ela possa ter alguma matriz preconceituosa, há até mesmo a possibilidade de discussão do crime, por exemplo, de racismo ou de homofobia, né, na recusa em se constar o nome social ou o gênero com o qual a pessoa se identifica, e em último caso, até mesmo crime de abuso de autoridade, né, ao se negar ou a impor condições que não existem para que se lavre o boletim de ocorrência. E além disso, caso haja, até mesmo no momento de atendimento dessa pessoa, desse interessado em registrar o boletim de ocorrência, algum tipo de ofensa pessoal, algum tipo de ataque à sua honra pelo agente público no exercício da função, essa pessoa ela pode até mesmo vir a ser vítima de um crime de difamação ou de injúria, né, por ter sido atacado naquele momento com base numa circunstância ou numa característica pessoal que ela gostaria e tem o direito de que conste no boletim de ocorrência, mas isso foi negado a ela, escalando até mesmo para algum tipo de ofensa contra a sua honra. Se alguém se sentir lesionado ou prejudicado no momento de registrar o boletim de ocorrência, eu recomendo que as pessoas tomem as seguintes iniciativas. Primeiro, recolher o máximo de informações possíveis com relação ao fato, por exemplo, quem foi o agente policial responsável pela recusa injustificada, se há testemunhas que presenciaram esse momento e os motivos da recusa, dia, hora, local, se foi no posto da Polícia Militar, se foi na delegacia de Polícia Civil, e munido dessas informações, comunicar esses fatos à corregedoria responsável por aquela polícia para que possa fazer a apuração e até mesmo aplicar eventual punição administrativa num processo administrativo disciplinar que vai ter ali repercussões, né, no vínculo administrativo desse servidor, né, com o Estado. Mas para além da comunicação à corregedoria, que tem essa atribuição administrativa, eu também recomendo que a pessoa interessada ou prejudicada comunique com a mesma riqueza de detalhes, com o maior número de detalhes possíveis, ao Ministério Público, ao promotor ou promotora de justiça responsável na comarca, na cidade, pelo controle externo da atividade policial,
Porque além de apurar se houve alguma infração administrativa, a Promotoria de Justiça responsável tem o poder e o dever até mesmo de processar criminalmente esse agente público responsável se houver elementos, se houver requisitos para essa responsabilização também criminal por essa recusa, seja em eventual prática de racismo no momento de registro de alguma situação, de homofobia ao se constar ou não o nome social, o gênero com o qual a pessoa se identifica, ou até mesmo, em casos mais extremos, a prática de abuso de autoridade, ao se exigir requisitos que não são exigidos, dificultando ou obstando o registro desse boletim de ocorrência de maneira injustificada e, consequentemente, prejudicando essa pessoa. Muitas pessoas têm dúvidas se a insistência do interessado, do cidadão, em ter o boletim de ocorrência registrado pode gerar, por parte do policial, voz de prisão. É importante a gente diferenciar situações aqui. Obviamente, é direito de todo e qualquer interessado registrar um boletim de ocorrência por um fato que ele acha que mereça esse tipo de atenção estatal. Se o boletim de ocorrência registrado vai gerar uma investigação ou não, isso fica a cargo da polícia. Mas o mero registro desse boletim de ocorrência não pode ser impedido. Então, a partir do momento que a pessoa insiste de maneira, ainda que firme, às vezes, mas dentro de limites éticos, comportamentais, insiste para que um direito que ela tenha possa ser exercido, isso por si só não gera nenhum tipo de crime e não gera a possibilidade, legalmente falando, de que essa pessoa possa ser presa por causa dessa mera insistência em se exercer um direito que ela tem, né? Situação diversa da insistência, etc., é o desrespeito ao funcionário público, ao agente público no exercício da função. Muitas pessoas confundem a insistência com o crime de desacato. São coisas diferentes. O crime de desacato, diverso dessa insistência, dessa vontade reiterada de registrar o boletim de ocorrência, o crime de desacato, aí sim, é desrespeitar, menosprezar, humilhar ou diminuir o agente estatal que está ali no exercício das suas funções em razão dessas atribuições administrativas que ele tem. Então, se a insistência ela ultrapassa certos limites e aí sim ela pode ser entendida como um ato vexatório, uma conduta de se humilhar ou diminuir o policial, aí sim pode haver repercussões criminais, como, por exemplo, a atribuição, a imputação dessa pessoa, né, do crime de desacato, que é um crime de menor potencial ofensivo, que não vai manter aquela pessoa presa, mas necessariamente vai ser lavrado o que a gente chama de termo circunstanciado de ocorrência, para que essa pessoa possa ser, perante o juizado especial criminal, processada por esse crime de desacato, que, ressalto mais uma vez, é totalmente diferente da insistência ordeira e ainda que incisiva em se exercer um direito que ela tem, que é comunicar um fato às autoridades policiais.